Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre investimentos e bolsa de valores. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muitos investidores, que é o poder dos dividendos. Se você é um investidor iniciante ou até mesmo um investidor com um pouco mais de tempo de experiência nesse mercado, você já se perguntou por que é importante você aumentar os seus dividendos? Muito provavelmente você já sabe essa resposta, mas para você que é iniciante e não sabe ainda nem o que são dividendos, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Os dividendos eles são a parcela do lucro que é distribuído aos acionistas de uma determinada empresa. Basicamente é uma espécie de remuneração para o acionista, ao investidor, pelo capital que foi investido na empresa. Mas por que isso é tão relevante? E a resposta é muito simples, investidor. Aumentar os seus dividendos é uma maneira de você buscar renda passiva e construir a sua independência financeira. Quando você investe numa empresa que tem um histórico consistente de aumento de dividendos, automaticamente você está construindo uma forma de renda passiva recorrente e estável ao longo do tempo. E essa renda passiva ela pode te proporcionar liberdade financeira, permitindo que você viva exclusivamente dos seus rendimentos, dos seus investimentos, sem depender apenas do seu trabalho. Além disso, investidor, o aumento de dividendos normalmente é um sinal de saúde financeira e bom desempenho de uma determinada empresa, o que consequentemente vai resultar na valorização dessa empresa, na valorização da cotação das ações dessa empresa no longo prazo. E isso vai te proporcionar também, além dos dividendos que você recebe, um ganho de capital que vai impactar de forma significativa o seu patrimônio. E hoje, investidor, eu vou te falar 3 estratégias que eu utilizo para potencializar os meus dividendos e que você também pode fazer e com certeza vai te ajudar. Mas antes, investidor, eu queria pedir para você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Para você não custa nada, mas isso é muito importante para mim. Assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é valioso e vai passar a distribuir para mais pessoas. Mais de 80% das pessoas que nos acompanham não são inscritas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, e se esse conteúdo agrega alguma coisa no seu conhecimento, agrega valor ao que você já tem, considere se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Agora vamos lá, investidor. A primeira estratégia é reinvestir todos os dividendos. Reinvestir os dividendos é uma estratégia fundamental para que você possa maximizar o seu retorno nos seus investimentos. Quando você opta por reinvestir seus dividendos, em vez de você utilizá-los para gastos pessoais, você na verdade está colocando o poder dos juros compostos ao seu favor. É uma conta matemática muito simples, investidor. A renda passiva que você gera quando você investe em empresas que pagam bons dividendos é proporcional à quantidade de ações que você tem dessa empresa. Então, quando você reinveste os dividendos que você recebe, você na verdade está comprando mais ações dessa empresa, que faz com que você aumente sua participação nessa empresa e no próximo anúncio de dividendos, você vai receber uma quantidade de dividendos muito maior com relação à sua participação anterior. E com o tempo, investidor, esse efeito ele vai se multiplicando. Então você compra ações de uma empresa, a empresa paga dividendos, você reinveste esses dividendos comprando mais ações dessa empresa, e então essa empresa paga mais dividendos para você, você já recebe mais porque agora você tem mais ações, e você reinveste mais dividendos, compra mais ações, e assim você vai fazendo ao longo do tempo. E essa bola de neve dos juros compostos, ela tem a capacidade, o potencial de acelerar de forma significativa o crescimento do seu patrimônio. E a segunda estratégia, investidor, é comprar a bons preços. Uma das principais vantagens de você comprar ações a bons preços é que você pode aproveitar um potencial de valorização muito alto. Se você consegue adquirir as ações de uma empresa muito sólida a um preço inferior ao seu valor intrínseco, você na verdade está comprando essa empresa com desconto. Ou seja, existe uma diferença ali entre o preço que ela está sendo negociada e o preço que a empresa realmente vale. E com o tempo, à medida que o mercado ele reconhece o real valor dessa empresa, o próprio mercado tende a reajustar esses preços, proporcionando um potencial de ganho muito significativo para o investidor. Para exemplificar isso de forma mais clara, a gente vai agora para a tela do meu computador e eu vou te mostrar o que aconteceu com as ações do Banco do Brasil. Então, investidor, indo aqui para a tela do meu computador, eu estou utilizando o site do Status Invest e para exemplificar o que eu acabei de comentar, eu vou te mostrar o que aconteceu com as ações do Banco do Brasil de 2020 até os dias de hoje. Aqui em 2020, investidor, foi aquela época que nós passamos pela crise da pandemia e como vocês podem observar, todo o mercado derreteu. Observem que no dia 13 de maio de 2020, o Banco do Brasil estava sendo cotado a R$ 21,08. Para quem aproveitou essa oportunidade e pegou o Banco do Brasil nesse patamar de preço, esse investidor já soma um ganho de capital de mais de 111%.
Ou seja, somente com a valorização, esse investidor mais do que dobrou seu capital por comprar Banco do Brasil a bons preços. E a gente pode observar, investidor, que ao longo do tempo existem várias janelas de oportunidade, como por exemplo aqui em 2018, em 2020, que foi o ano que a gente passou pela crise, ainda em 2020, o Banco do Brasil estava em patamares de preço bem interessantes no final de 2020, em 2021, mais recentemente aqui em 2022, mesmo para quem entrou em Banco do Brasil nesse patamar de preço, em 15 de dezembro de 2022, nas cotações de R$ 31,14, esse investidor já soma um ganho de capital de mais de 40% somente na valorização do Banco do Brasil. Outra vantagem de você comprar ações a bons preços é a capacidade de você aumentar o seu potencial de geração de renda. Ou seja, se você adquirir ações que estão com preço reduzido e um dividend yield mais elevado, ou seja, você tem um retorno maior em relação ao preço que foi pago nessa ação, na verdade você vai estar garantindo uma fonte de renda mais robusta. E isso é especialmente relevante para aqueles investidores que têm como principal objetivo buscar a construção de renda passiva, conquistando assim a sua independência financeira. E para exemplificar isso, eu vou te mostrar mais uma vez utilizando as ações do Banco do Brasil. Mais uma vez, investidor, falando aqui sobre o Banco do Brasil, observem nesse gráfico, investidor, que mostra o histórico do Banco do Brasil com relação ao pagamento de dividendos. Em 2020, o Banco do Brasil pagou R$ 1,47 em dividendos. Em 2021, R$ 2,26. Em 2022, R$ 4,17. E até a data de gravação desse vídeo, o Banco do Brasil já pagou em 2023 R$ 1,95. No total de 2020 até 2023, o atual momento, o Banco do Brasil já pagou R$ 9,85 somente em dividendos. Agora suponha que lá em 2020, quando o Banco do Brasil estava nos patamares de R$ 21,08, um investidor aportou R$ 10.000 nas ações do Banco do Brasil. Esse investidor comprou 474 ações do Banco do Brasil em 2020. Considerando todos os dividendos que foram pagos de 2020 até 2023, somente em dividendos, esse investidor recebeu 46,72% de todo o capital investido, apenas em dividendos nos últimos 4 anos. Ou seja, com essa quantidade de ações, considerando os dividendos pagos em 2020, 2021, 2022 e metade de 2023, ou seja, apenas 3 anos e meio, somente em dividendos aportando R$ 10.000, esse investidor recebeu R$ 4.668,90, apenas em rendimentos, em dividendos. A cotação do Banco do Brasil na data de gravação desse vídeo é de R$ 44,40. Dessa forma, o patrimônio desse investidor apenas no ganho de capital, apenas na valorização, seria de R$ 21.045,60. E se a gente considerar o ganho de capital desse investidor mais os dividendos que ele recebeu do Banco do Brasil, esse resultado seria de R$ 25.714,50. Em termos percentuais, em apenas 3 anos e meio, isso representa um ganho de 157% sobre o patrimônio investido no Banco do Brasil. E a terceira estratégia, investidor, que poucas pessoas fazem e conhecem, é compre ações com maior dividend yield e menor defasagem. Para explicar essa terceira estratégia, esse terceiro ponto de forma mais simples e mais claro, eu vou exemplificar diretamente na tela do meu computador utilizando as ações do Banco Santander. Então, investidor, observem que aqui a gente tem os 3 tipos de ações do Banco Santander que são negociadas na nossa Bolsa de Valores hoje: SAMB3, SAMB11 e SAMB4. Para quem não entende a diferença entre essas nomenclaturas, basicamente a SAMB3, a ação com final 3, são ações do tipo ordinária. São as mesmas ações que os diretores do Santander eles possuem, ou seja, essas ações elas te dão direito a voto. As ações com final 4 são as ações preferenciais, são aquelas ações dos investidores que vão ter preferência nos dividendos, e elas não dão direito a voto. E o SAMB11, que são as ações negociadas com o final 11, na verdade são units, ou seja, são pacotes de ações. No caso do SAMB11, quando você compra uma ação unit, SAMB11, você na verdade está comprando uma ação ordinária e uma ação preferencial. Então, observe, investidor, que para exemplificar o que eu falei, eu tenho aqui 3 tipos de ações da mesma empresa. O lucro da empresa é o mesmo, não vai mudar independente da ação que você tenha. Mas observem que o dividend yield dessas 3 é diferente. A principal característica dessa ação preferencial é que elas não só têm preferência no recebimento de dividendos, mas por lei,
esse tipo de ação recebe 10% de dividendos a mais. Ou seja, se o Santander anuncia que vai distribuir R$1 por ação ordinária, isso significa que se você tem uma ação do SAMB3, você vai receber R$1. Se você tem uma ação do SAMB4, você recebe 10% a mais, ou seja, você vai receber R$1,10. Porém, observe que o SAMB3, que são as ações ordinárias, ela possui um maior dividend yield com relação a SAMB4, mesmo a SAMB4 recebendo 10% de dividendo a mais. Isso acontece porque a defasagem entre os preços de SAMB4 e SAMB3 é de quase 15%. Em outras palavras, é como se você comprasse o SAMB4 para receber 10% a mais de dividendos, só que você vai pagar 15% a mais nessa ação, no preço da ação. Para tentar deixar mais claro o investidor, perceba, uma ação SAMB4 está custando R$15,57. A gente vai diminuir esse valor da cotação do SAMB3, que é R$13,57. Ou seja, existe R$2 de diferença entre SAMB3 e SAMB4 nas cotações. Esses R$2 representam 14,73% de diferença. Essa diferença é o que a gente chama de defasagem. Se a gente considerar agora que o SAMB4 recebe 10% a mais de dividendos, mesmo assim, se você comprar o SAMB3 no lugar de SAMB4, você estaria recebendo 4,73% a mais de dividendos em termos de dividend yield. Para garantir que isso ficou bem claro, investidor, eu vou dar mais um exemplo, dessa vez de forma bem prática e numérica. Imagine que uma determinada empresa possui ações preferenciais e ordinárias. As ações ordinárias custam R$10 e as ações preferenciais custam R$11,50, ou seja, 15% a mais. E essa empresa anuncia que vai pagar R$1 em dividendos para cada ação ordinária, ou seja, as ações preferenciais, que recebem 10% a mais, vão receber R$1,10. O investidor que aporta R$10.000 nas ações ordinárias consegue comprar 1.000 ações dessa empresa. E o investidor que aporta nas ações preferenciais consegue comprar 869 ações. Agora, se você multiplicar essa quantidade de ações pela quantidade de dividendos que cada ação vai pagar, ou seja, 1.000 ações ordinárias vezes R$1 e 869 ações preferenciais vezes R$1,10. Perceba que o investidor que aportou nas ações ordinárias vai receber R$1.000 em dividendos e o investidor que aportou nas ações preferenciais, mesmo essas ações recebendo 10% a mais de dividendos, vai receber apenas R$ 955,90. Então, vale muito mais a pena você sempre olhar para a ação que tem a menor defasagem e maior dividend yield. Então é isso, investidor. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que eu tenha agregado alguma coisa no seu conhecimento. Se você gostou, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal, porque isso me ajuda muito. Nos vemos no próximo vídeo.